Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E estamos no mês de maio. No mês de maio nós comemoramos o Dia Internacional da Tireoide, a glândula mais culpabilizada, caluniada da face da Terra. Então vamos falar sobre ela hoje. E para falar sobre a tireoide, estou aqui hoje com essa endocrinologista maravilhosa, Tassiana Borges. E nós temos muito o que falar, Tassi. Se apresente para o nosso público, fale sobre você. Primeiro, obrigada pelo convite, É um Mar. prazer. Um prazer estar aqui para a gente conversar sobre a pequena glândula, mas que causa tantos problemas, tantos mitos. Muito impacto. Muita gente vai ter muito papo para conversar. Sou endócrino também, feito você, e a gente tem uma maneira de trabalhar muito parecida. Certamente. Então é uma honra estar aqui para a gente conversar sobre essa tireoide e tirar todos esses mitos. Vamos esclarecer, porque a gente tem muita informação equivocada sobre essa tireoide. Vamos e lá. para a gente começar do começo, eu sempre começo pelo começo aqui. O que é a tireoide? Onde fica essa danada? O que é que ela produz? E qual o impacto dos hormônios dela no nosso corpo, no nosso metabolismo? Então, a tireoide, como eu estava dizendo, ela é uma glândulazinha pequenininha, mas que mexe em vários órgãos. A localização, eu diz que é tipo uma borboletinha aqui na parte final do nosso pescoço. Então, para você que acha que está sentindo algum desconforto, já se liga que a tireoide não é aqui em cima. Então, a localização dela está aqui embaixo. E ela produz, basicamente, dois tipos de hormônios, o T4 e o T3, que a gente vai falar um pouco mais até como faz essa investigação. E é controlada por uma outra glândula que faz essa regulação também. E aí, a partir da produção desses hormônios, vai agir em vários órgãos, seja no coração, intestino, metabolismo. E aí, sempre vem uma dúvida até muito frequente, né? Eu engordei por causa da tireoide. Vamos falar sobre esse tema, é o ponto principal do mito ou verdade, não sei, conversaremos, que envolve a tireoide, né? A gente escuta muito isso. E quais sintomas a gente pode atribuir ou pode começar a pensar, poxa, será que de fato é a tireoide, né? Quando é que a gente pode suspeitar de estar com algum problema na tireoide, seja para mais, né, para produção excessiva, ou seja para deficiência, para a produção a menos dos hormônios da tireoide? Isso. A primeira coisa, a gente tem que saber que não é um exame que a gente precisa estar fazendo de rotina, né? Uma investigação de rotina. Existem algumas situações. E aí, dependendo das queixas, é que a gente vai solicitar esses exames. Termina sendo muito comum, como eu estava falando, muita gente acha que por ela se localizar nessa parte do pescoço, tudo que sente nessa área está relacionado a ela. Então, já desmistificando um pouco. Então, a questão de, tô com rouquidão, tô com falta de ar, tô com bolo na garganta, tô com queimor. Será que é problema da tireoide? Será que meus hormônios estão alterados? Normalmente, quando os hormônios estão alterados, não dão esse tipo de sintoma. A gente pode até conversar depois sobre a questão de se o nódulo causa ou não, mas pensando na disfunção hormonal propriamente dita, quando ela está com baixa do hormônio, então é como se o organismo entendesse que tudo está baixo, então precisa economizar energia. Então, o que vai acontecer? Os batimentos do coração vão ficar mais lentos para não gastar essa energia. A pessoa não vai ter essa energia suficiente, então vai ficar mais indisposta, mais sonolenta. O intestino vai ficar mais preguiçoso, então pode ter... entra ali no modo economia de bateria do celular. Exatamente. A luz está apagando, ali está tudo mais escuro. Exatamente. Então, se começa a sentir essas alterações, tudo junto, então vale a pena investigar. Uma queixa muito comum que termina vindo no consultório é queda de cabelo. Então, queda de cabelo pode ser por causa de disfunção hormonal, pode ser por problema da tireoide, mas não quer dizer que por a tireoide estar dentro do normal, sua queda de cabelo não merece ser investigada. Perfeito. Então, às vezes, até uma dúvida, muito no consultório, queda de cabelo, quem trata? Dermato ou endócrino? Na verdade, existe a investigação, tem que investigar se tem deficiências hormonais, deficiências de vitaminas, minerais. Às vezes, nenhum dos dois, está tudo normal e a pessoa diz, eu continuo com queda de cabelo. Aí precisa fazer a investigação do fio, do couro cabeludo, tudo isso. Perfeito. Então, e aí, a gente pensando, se está no modo de controle de energia para não gastar, o metabolismo vai desacelerar. Então, isso pode levar, sim, ao ganho de peso. Mas eu costumo dizer assim, que vai ter um ganho de peso de mais ou menos 3 a 5 quilos.
que isso não é suficiente para levar a um quadro de obesidade. Obesidade, justamente. É mais discreto do que se imagina, não é? Isso. Não é Ronaldo Fenômeno quando chegou no Corinthians, né? Convenhamos que ele divulgou essa ideia de que estava com um quadro grave de obesidade acima do peso, porque a tireoide estava descompensada. Muita gente chega assim no consultório, tô com dificuldade de emagrecer, é minha tireoide. E aí quando a gente avalia e vê que a tireoide está dentro do normal, não, mas não pode, eu não estou emagrecendo, é por causa dela. Como você começou falando, né? Ela é toda culpada por tudo, né? Coitada, é uma vítima. A gente veio aqui para defendê-la. Então, pode acontecer de ter um ganho de peso, sim. Até por retenção hídrica, né? Faz muito edema, isso a gente sabe. Termina, às vezes, dando muitas dores musculares, dores articulares. Às vezes, aquele sono, a pessoa dorme a noite inteira, mas parece que a bateria não recarregou. Não recarrega. Continua com essa indisposição. Uma lentificação de pensamento. Sim. Porque pode dar anemia, né? Uma causa de anemia também, que já é outro sintoma que pode levar. E aí, se a pessoa está com esse metabolismo lento, está sem energia, não vai ter nem disposição para fazer exercício, vai ter um pouco de dificuldade, como está com essa anemia, não oxigena direito, o que vai acontecer? Chega no exercício, não tem, pode ter lesão, a fadiga. Então, isso prejudica ainda mais a questão do metabolismo e o ganho de peso. Então, é um conjunto. Uma coisa vai levando outra coisa. Perfeito. Isso. E termina que o próprio... O hipotireoidismo, né, que a gente falando dessa baixa, também pode prejudicar também a questão da fertilidade. Por isso que, assim, a gente às vezes não faz exame de rotina. Você precisa, não está sentindo nada, precisa estar fazendo investigação de problema da tireoide. Não necessariamente, tem 20 anos, tenho 25 anos, não tenho queixa nenhuma. Não necessariamente, não entra dentro do exame de rotina. Perfeito. Mas se a mulher está desejando engravidar, ou se já está com dificuldade, é um exame que a gente sentido, precisa tá de olho, até porque os parâmetros mudam. A meta é outra, né? A gestação, a gente só tem 9 meses, então a gente precisa agir rápido, porque um hipotireoidismo, né, principalmente, quando não tratado, pode terminar dificultando, né? Exato. Dificultando a gravidez e complicações para o feto também, né? Com certeza. Então, precisa de um segmento ao longo de toda a gestação. Perfeito. Com certeza. E o hipertireoidismo, o extremo oposto. Agora, tem paciente que até gosta, né? Não sei se você já pegou algum paciente com hipertireoidismo. Não posso ficar assim, não, perdi tanto peso, doutora, tô tão bem, tô feliz. Não, minha senhora, né? Assim, muitas vezes vai pra gente com outras queixas, não pela perda de peso. A perda de peso tá achando bom, porque como o metabolismo tá acelerado, só que aí, como tá muito acelerado, vai o oposto, como você falou. Então, taquicardia, arritmias, né? Termina dando essa alteração. Muitas mulheres, inclusive, chegam às vezes pensando, principalmente se estiverem nos 40 mais, pensando se não estão entrando no climatério menopausa, porque começa a sentir os calores, coração acelerado, dormindo ruim, alteração do humor. Então pensa, será que é o climatério? Será que é a menopausa chegando? E às vezes é a questão da tireoide. Então a gente precisa dar essa investigação. E termina sendo essa parte da memória também pode estar afetada, a questão do humor. No hipotireoidismo é muito comum a questão de diagnósticos, às vezes até de depressão. Quando a gente trata o hipotireoidismo, consegue reverter. Já no hipertireoidismo, pelo excesso, é muito comum um transtorno de ansiedade. Então, às vezes, terminam procurando até psiquiatras, psicólogos, geriatras, e aí quando vê é a tireoidezinha. Ela é boazinha, mas também não é tanto. Quando ela altera de verdade, quando ela altera tudo bem, a gente entende, ela faz uns estragozinhos, mas o pessoal já... Mas aí a gente cuidando direitinho, ela volta pro habitual, termina... Tem muitas vezes tremores, então pode ter também essa dificuldade no exercício, pelo coração mais acelerado. Pelo desconforto cardíaco, né? Acha que vai infartar, que está infartando, que sente palpitação, exatamente. Isso. Quantas pessoas, às vezes, se está nesse quadro muito descompensado, de terminar acordando de madrugada, sentindo suor, sentindo um coração acelerado. Né? Vou infartar, vou para o hospital para poder investigar. Pode ter também a questão da queda de cabelo, pode ter também as dores musculares, articulares, pode ter até a indisposição, porque se você não consegue relaxar, no dia seguinte, você parece que... Você está correndo maratona eternamente, né? Você está sempre cansado. Fica nessa questão. Então, a gente precisa entender o que é que faz parte e fazer a investigação adequadamente. Perfeito. Sintomas intestinais, diarreia, né? Outra queixa frequente. Então, está sempre de olho. Para quem é mulher e tem às vezes o intestino mais preguiçoso e ele começa a funcionar, às vezes nem chega a ter diarreia. Então, vamos supor, uma mulher... Entra no que seria o ideal, né? O ideal, ir ao banheiro 3, 4 vezes na semana e começa a ir todo dia, não se atenta
que isso possa ser um sinal. Dizer assim, mudou, mas mudou para melhor. Agora eu estou indo todo dia. Tô feliz, né? Tô feliz. Vou ter que estragar a sua alegria, minha senhora. Me desculpe, tá? Isso é uma doença. É Preciso triste. cuidar direitinho. É triste. E muita gente faz associação assim, tá? Se, eu tenho um nódulo na tireoide, mas como assim minha função tireoidiana é normal? Associa que ter nódulo significa que eu teria que ter alteração de função tireoidiana. E a gente sabe que não tem muito essa associação, né? Então, qual é o sintoma que um nódulo na tireoide pode dar, já que ele não altera necessariamente a função tireoidiana, a menos que seja um nódulo produtor, alguma coisa assim. O que é que eu espero de sintoma e quando esperar que surja alguma coisa de um nódulo tireoidiano? Isso. Se os nódulos, a maioria deles, hoje em dia, são detectados assintomáticos. Até pelo aumento da quantidade de exames. Se a gente for olhar pelo rastreio, só teria indicação da gente fazer uma ultrassom para poder investigar se a pessoa tiver sintomas ou se no exame físico a gente tivesse a palpação. Mas o que a gente termina vendo muito na prática, e você deve receber também no consultório, são os pacientes vindo de outros médicos com o exame já da ultrassom, já solicitado com alteração. Então, a gente diz assim, como se fosse um incidentaloma. Ele foi descoberto ao acaso. A maioria não dá sintomas. Se ele não tiver essa associação do nódulo com alteração da função dos hormônios, a maioria das vezes ele é assintomático. A não ser que eles sejam nódulos muito grandes. Então, ou que, mesmo não sendo tão grandes, que vão ter a compressão de algumas outras estruturas. Então, como a gente tem aqui no pescoço, não só a tireoide, tem outros tubinhos, como eu costumo dizer. Então, tem o tubinho que passa a comida, tem o tubo que passa o ar. Então, se esse nódulo está grande a ponto de comprimir essas estruturas, pode dar um certo desconforto. Então, pode sim dar uma dificuldade para respirar, pode ter uma dificuldade para engolir. Mas, normalmente, ele vai são nódulos maiores. Então, quando chega no consultório, eu já estou sentindo um desconforto de rouquidão, esse bolo, a gente já olha assim para avaliar se realmente seria o da tireoide um nódulo ou seria um refluxo, que na maioria das vezes é mais comum. Muita gente, às vezes, por isso que eu estava falando no início, que a tireoide se localiza aqui embaixo, porque muita gente diz, eu estou sentindo um desconforto, uma dor nessa parte daqui. E é linfonodo, tá com alguma então, muitas vezes teve alguma virose, teve alguma dor de ouvido, teve alguma dor de garganta, e aí aumentou esse gânglio e aí está dando esse desconforto, e não tem a ver com a tireoide. Então, quando chega com esses sintomas de compressão, a gente pensando dessa estrutura, é fundamental a gente fazer o exame físico para fazer a avaliação da palpação. Inclusive, se não foi ainda no médico a maneira de investigar, você pode, na frente do espelho, fazer uma deglutição e ficar olhando como é que tá, para ver se identifica algum carocinho. Às vezes são visíveis, né? Isso, tem gente que às vezes não percebe, outra pessoa que diz assim, tu tá com alguma coisa diferente. Ou quando vai a algum médico e diz assim, já tem esse carocinho, a pessoa nunca percebe. E depois daquilo, quando começa a chamar a atenção, aí consegue identificar. Então, nesses casos, você tá com a queixa, fez o exame físico, identificou que tem alguma tumoração, ou mesmo que não tenha, a gente vai pedir a ultrassom para investigar. Mas a maioria das vezes, eles são assintomáticos. Perfeito. E quais são as causas desses distúrbios? O que é que leva a ter o hipotireoidismo? O que é que leva a ter hipertireoidismo? O que é que leva a ter o nódulo na tireoide? O que é que pode acontecer? Isso. Na maioria das vezes, quando tem a disfunção hormonal, né, do hipo ou do hiper, a principal causa, tanto de um quanto de outro, são doenças autoimunes. O que é isso? É como se a gente tivesse uma substância que vai defender a gente. O corpo detecta que tem alguma inflamação, que está alguma coisa estranha. Então, ele vai produzir uma substância para combater essa coisa estranha. Só que ele não consegue identificar o que é o ruim e o que é o bom. E aí termina, muitas vezes, também destruindo a tireoide, a parte boa da tireoide, e aí levando essa inflamação da tireoide, que aí se destrói, vai para o receptor e destrói esses receptores, vai terminar desenvolvendo o quadro, a diminuição da produção dos hormônios. Se, por outro lado, se liga e estimula, então vai levar ao hipertireoidismo. Então, as principais causas terminam sendo o Hashimoto, que é muito comum, e do Muita hiper... gente conhece esse nome, né? Já chega assim, eu tenho um Hashimoto. E muitas vezes tem essa... também é importante dizer que a pessoa pode ter essa doença autoimune, teve essa destruição, teve essa inflamação da tireoide, do Hashimoto, mas que a destruição não foi suficiente para parar de produção da tireoide. Então, eu costumo dizer assim, digamos, a gente imagina que tem
100 soldadinhos, 100 produtores lá na tireoide. Foi lá e ele destruiu 20%. O restante consegue dar conta, então você vai ter um quadro de uma tireoidite de Hashimoto, mas os hormônios dentro do normal, a produção está adequada. Que é uma dúvida muito comum. Isso. E lembrando que não precisa tratar nessa situação, muita gente né? chega assim, mas eu tenho Hashimoto e não vou tratar, não vou tomar hormônio, como assim? Essa doutora tá louca. Às vezes a tireoide está alterada na ultrassom, né? Você vê a ultrassom ali já com heterogênea, com pseudonódulos, diminuída de tamanho, o anticorpo 1.300 e lá vai. E a tireoide segue firme e forte. Às vezes altera um pouquinho, faz um subclínico, mas aí consegue restaurar, recupera e vida que segue. Isso não justifica os sintomas. Não, e é muito desesperador, né? Para a pessoa que pega o exame, quando ela olha ali, muitas vezes os marcadores, um anti-TPO tá 1.300, mais de 5.000, uma coisa. Aí faz assim, pronto. Já chegaram vários no consultório dizendo assim, não, doutora, tô desesperada. Quase assim, eu digo assim, já estava ligando quase para a funerária pedindo alguma coisa. É um desespero, precisa de uma consulta urgente, porque minha tireoide não está funcionando. E quando a gente vai explicar direitinho, às vezes não entendem. Porque como assim vai ficar só olhando? Esse exame está tão alterado. É só isso que você vai fazer comigo, né? Isso, não tem nada para fazer. Claro que se for um quadro da inflamação da tireoide agudamente, a gente pode fazer medicamentos anti-inflamatórios, corticoide, para aliviar a inflamação. Mas não vai tratar o exame, não é a alteração do anticorpo. Do anticorpo. Precisa ter alteração da função, minha gente, e não só do anticorpo. Isso. A Lípio, meu marido maravilhoso, ele tem, desde quando eu conheço, 8 anos. Sim. 1.300, 1.500 TPO, a tireoide já é desse tamanho. Isso, mas continua... Toda bichada, quando eu digo, ele tá tireoide toda bichada. TSH lindo, eu disse a ele, esse ano tu começa, a vez que eu tinha uns 3 anos que não fazia exame, eu disse, esse ano tu vai ganhar um puranzinho. Isso. Eu falo aqui nome de marcas, tá? Apaguem isso da cabeça de vocês. É mais... Nada, menina. TSH 1.8, lindo, segue o baile. A gente termina vendo que, assim, a tendência é quem tem a tireoidite Hashimoto terminar desenvolvendo um quadro de hipotireoidismo. Mais cedo, mais tarde. Agora, quando é mais cedo ou mais tarde, a gente não tem ideia. Tem pessoas que, às vezes, passam o resto da vida. E aí, às vezes, terminam perguntando, sim, doutora, mas eu vou precisar... quando é que eu vou precisar? Eu digo, essa pergunta de milhões. Então, assim, é fazer o acompanhamento a cada 6 meses, 1 ano. Se, por exemplo, não, vai acompanhar a cada ano. Se sentiu sintomas, né? Se teve algum sintoma diferente, volta antes para a gente fazer essa investigação. E do mesmo jeito é a questão do hipertireoidismo. Então, o do caso do Graves, né, que é quando está em excesso também essa questão do anticorpo, nesses casos a gente precisa ficar mais atento. Na grande maioria dos casos, é difícil a gente ter a gente ter o TRAB, né, que é o marcador. O Graves é mais difícil. É mais difícil a gente ter ele positivo sem dar disfunção da função dos hormônios da tireoide. E nesses casos, muitas vezes, eles vêm encaminhados do cardiologista. Exato. Porque como dá essa alteração do coração mais acelerado, dos tremores, da falta de ar, então... Acha a que cardiopatia do hipertireoidismo é algo mais preocupante, né? Sim. Com os pacientes que dizem, eu não posso ficar assim, não, é melhor transformar o seu hiper no hipo e repor o hipo. Porque é mais tranquilo, né? Tem menos complicação. Outro tipo, a especialidade que encaminha muito, no caso do hipertireoidismo, é o oftalmologista. Porque algumas vezes eles podem ter alterações visuais, então, e ter o globo, né, a questão do olho saltar um pouco mais. Na maioria dos casos, essa alteração, ela é bilateral. Então, às vezes pode acontecer de um olho ser um pouco maior do que o outro. Mas como tem essa alteração, às vezes pode ficar com a vista embaçada, ficar vendo com a vista dupla, termina indo pro oftalmologista para fazer essa avaliação. E aí precisa também fazer a avaliação hormonal para poder... investigar direitinho e tratar. E aí sempre lembrar que, apesar de ser bilateral, pode ser de um lado ou outro, mas é sempre importante também a avaliação do oftalmo. Porque fazer uma imagem, descartar que tem alguma coisa. Para ver se não é algum tumor ou alguma outra Perfeito. Coisa também. E como é que a gente dá o diagnóstico? A gente está falando aqui de investigação e como é feita essa investigação? Isso. A primeira parte, se você tá sentindo alguma coisa, você vai procurar um médico endocrinologista, que é um médico especialista nessa área. Por favor, gente, não vão, né, procurar outras coisas. E você vai primeiro investigar antes de tratar. Nada de estar fazendo medicação por conta própria. Acho que eu estou ganhando peso, meu intestino está assim, a minha tireoide, vou começar a tomar o hormônio para
para me ajudar, de maneira alguma. Então, a gente primeiro precisa investigar, ver quais são os níveis, tudo direitinho, para a gente fazer o tratamento mais adequado. Então, pensando no quadro de disfunção hormonal, a gente vai solicitar os exames. A princípio, a gente começaria com o TSH e o T4 livre. Se, por exemplo, tiver muita dificuldade, se dissesse assim, um exame só é o TSH. Primeiro, perfeito. Mas tá, se o TSH, você acabou de dizer que os hormônios é o T4 e o T3 da tireoide, como é que a gente vai investigar o TSH? O TSH é o que controla, é o chefe, então eu digo que ele detecta, ele é o primeiro que detecta a alteração. Eu digo assim, a tireoide é como se fosse uma empresa. Então ela tem os funcionários que vai estar fazendo o T4 e o T3. Antes dela alterar, ou de estar trabalhando de mais ou de menos, o chefe já conhece os funcionários, então já sabe como é que é. O que é que está acontecendo? A gente, por exemplo, tem uma entrega para uma segunda-feira. Na sexta, ele já sabe se vai dar tempo ou não, então ele já percebe. Então, se ele percebe que os funcionários estão preguiçosos, na sexta-feira já manda, olha, final de semana vai trabalhar. Segunda-feira tem a entrega. Se ele percebe que não, na sexta-feira ele relaxa, vou aproveitar com a família, então ele termina diminuindo a função. Então o TSH é um dos hormônios principais nessa avaliação. E aí a gente vai fazer o complemento. O T4, normalmente é o que ele está baixo na questão do hipotiroidismo. Apesar do T3 também ser produzido, no hipotiroidismo a gente vê mais tardiamente essa alteração. Porque como o T4, muitas vezes ele é convertido em T3, então é como se suprisse essa produção. Essa necessidade. E aí a gente faz a investigação maior com o TSH e o T4 livre. O T3 entra mais no contexto de investigar o hipertiroidismo, né, para descartar uma T3 toxicose. Eu acho engraçado que a gente vê muito T3 reverso. Ah, sim. Lá vem aquela As polêmicas começaram. Aquela lista de 45 milhões de exames laboratoriais com zinco, cádmio, ouro, prata, cobre. Sim, a tabela periódica, isso. Aí tem lá, T3 reverso. Isso. Me diga, quando que eu vou pedir o diabo de um T3 reverso? Para que um T3 reverso nessa investigação? O T3 nem é de rotina. Que dirá o T3 reverso? O T3 reverso a gente vai normalmente solicitar em ambiente hospitalar, para ver se tem uma conversão porque essa conversão, né, do T4 em T3 é através de algumas substâncias que a gente chama de enzima. Então, quando está na internação, o paciente está principalmente em UTI. Você tem uma síndrome de tireoide doente, aquela coisa, então né? vai ter essa mudança ao invés de converter para o T3 normal, converte para o T3 reverso. Então, são situações muito... Não faz sentido, gente. Você não vai é para o médico ali, você é saudável, faz o exame de rotina, investigar, sei lá o que, um ganho de peso. Sai com a solicitação do T3 reverso, já começa que está errado daí. Já não está sabendo o que está fazendo daí. Já corra, já vai para a escolinha. E aí a gente, seria como se fosse o exame de rastreio, né? O TSH e o T4, dependendo da queixa. Se você suspeita de hipertiroidismo, acrescentaria o T3, normal, sem ser o reverso. Perfeito. Veio a primeira vez. Você vai avaliar como é que está. Então, se o T4 está baixo e o TSH alto, pensaria, então, no hipotiroidismo, porque o T4 está baixo. Se vem o T4 e o T3 aumentado, pensaria que tem excesso do hormônio, então, um hipertiroidismo. É importante, muitas vezes, dependendo dos níveis e dependendo da clínica, até repetir os exames. Porque a gente sabe que, às vezes, pode ser uma coisa transitória. Então, se teve uma inflamação, às vezes era muito comum, uma virose, Covid, né, na época da Covid. Então, às vezes pode inflamar a tireoide e liberar, está na fase de liberação, então tem um quadro de excesso de hormônio, ou depois, como se tivesse a falta da reserva, e depois ele volta para o normal. Então, muitas vezes, se não tiver tão descompensado, a gente vai repetir os exames em torno de 30 a 40 dias, e aí nessa repetição, é importante, como a doença autoimune é a principal causa, a gente acrescentar os anticorpos. Então, anti-TPO, antitireoglobulina, o TRAB. Nesse momento, dependendo, não vou pedir a tabela periódica, mas alguns nutrientes, às vezes, são importantes para o funcionamento da tireoide. Então, o próprio perfil de ferro, vitamina D. Vem sempre uma dúvida, né? A questão do iodo, né? Dosar ou não dosar? Teoricamente não existe muita indicação de guideline, né? Isso. Não no Brasil, pelo menos, porque nós somos um país, teoricamente, com uma suplemento sem deficiência de iodo. A gente tem sal iodado, a gente tem alimentos iodados. Então, não é uma área de carência de iodo no nosso país, pelo menos isso. Isso. E geralmente, o que a gente fala é que o nosso sal de cozinha, o básico, iodado, já vem com esse iodo suficiente para a produção dos hormônios da tireoide. E aí, assim, a pessoa, às vezes, está nessa de, vou tomar
o sal que veio de não sei da onde, das montanhas rochosas, que veio de não sei da onde, do Himalaia e tal. Às vezes esse não tem o iodo. É então, pior ainda, você está gastando mais para fazer besteira. Está gastando mais e sem estar com iodo. Então, nesses casos, talvez você precisasse suplementar até o iodo, mas não é de rotina. E nem muito menos você ficar fazendo... Volta a ter o sal normal, criatura. Não é mais barato. Para que inventar a roda, né? O povo e aí, essa seria a investigação da gente pensando a função dos hormônios. Mas a pessoa pode não ter queixas, de disfunção hormonal, mas ter a questão da suspeita de um nódulo da tireoide. E aí, nesse caso, a gente pediria a investigação, vai para a ultrassom da tireoide. Vai também pedir os hormônios para ver a função, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para a gente avaliar adequadamente a tireoide, a gente vê a função, que são os hormônios, e vê também a anatomia. Que a anatomia a gente vê através da ultrassom, que é o melhor exame, né? Muita gente termina achando que é uma tomografia, uma ressonância. É uma velha ultrassom, minha gente, ela é ótima. Sensibilidade maravilhosa, que melhor vê nódulo, característica de nódulo e necessidade de puncionar esse nódulo, que é outra grande questão. Quando puncionar um nódulo na tireoide, todo nódulo precisa ser puncionado. Quando é que eu vou puncionar? Esse é outro... Muita gente, às vezes, pega um exame, faz um exame, às vezes, de rotina, que veio, meu Deus, eu tenho um nódulo. E aí já olham embaixo, que hoje em dia já é mais de rotina, já vem a classificação daquele nódulo. Já se desespera. Já compara com o BIRADS da mama. Aí já começa, aí se desespera, e já fica, ai meu Deus do céu, é um câncer, não é? Já vem o TIRADS, né? Isso. Primeira coisa, ultrassom de tireoide não dá diagnóstico de câncer. Exatamente. Né? Então, estamos combinados. Pare com isso, pare de desespero. Por mais que ele seja um nódulo suspeito, você não vai confirmar que ele é um câncer através do exame da ultrassom. Perfeito. Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente faz a ultrassom, a gente vai avaliar o aspecto da tireoide, o tamanho, como você falou, se ela tem pseudonódulos, se ele tem, como é que é a textura. A textura, se é homogênea, e aí, é super importante que seja feito por um médico radiologista competente, que né? saiba, porque às vezes termina atrapalhando mais do que ajudando. Então, essa questão dos pseudonódulos, se a pessoa tem, por exemplo, está com um quadro de um hipotireoidismo, então pensando naquela ideia da empresa, então eles estão fazendo corpo mole. O que é que vai fazer? Às vezes eles vão estar se juntando, tentando, e aí na imagem da ultrassom pode simular um nódulo, mas não é. É mais pelo hipotireoidismo. Então precisa entender isso para também não estar fazendo punção, se desesperando à toa. Então, não é. Tem um nódulo realmente, e aí a gente precisa analisar as características. Hoje já tem um tempinho, mas baseado até na questão da classificação da mama, foi feita essa classificação da tireoide, do TIRADS, para todo mundo falar tudo. A mesma língua, foi ótimo. Porque senão, um dizia que era mamão, outro dizia que era melancia, e aí a gente ficava sem entender, é tudo fruta, mas a gente não conseguia comparar. Então, a gente vê quais são as características, qual o tamanho do nódulo, qual a coloração em relação ao restante da tireoide, se tem calcificação, se ele é regular, se ele não é, se ele é alto, se ele é baixo. Então, tudo isso vai ajudar, e aí, baseado nisso, a gente tem esse sistema de classificação. E aí, normalmente, o TIRADS 1, o 2, é super muito benigno, tranquilo. A gente vai só acompanhar, não vai precisar nem tomar medicação, nem fazer punção. E falaremos tratamento depois. Depois a gente faz. O 3, a partir o 3, 4 e 5, é que a gente precisa identificar o tamanho para a gente poder avaliar se vai fazer a punção ou não. Perfeito. Quanto maior a suspeição, o menor tamanho a gente vai terminar puncionando. E aí a gente precisa ter esses critérios. E aí, peguei, tem um nódulo TIRADS 5, que é a classificação vai até o 5, é o mais suspeito. Mas é suspeito, não quer dizer que é. Já teve casos de paciente que tinha, e quando a gente foi ver, não era do mesmo jeito, e já teve pacientes TIRADS 3, que é intermediário, e era câncer. Então, a gente tem que fazer essa avaliação. Fez a avaliação, fez a punção, deu benigno, que aí é uma outra classificação, né, pelo material da biópsia, realmente. Então, deu dentro do normal. Vai esquecer? Não, você vai continuar fazendo acompanhamento. Então, vai fazer a ultrassom, seja com 6 meses, seja com 1 ano. É individual, né, Má? Não tem muito de... A gente tem os consensos, tem os guidelines, mas eu acho que é muito da prática do nosso dia a dia, como é que sente do paciente. Tem paciente que às vezes a gente vê
pelos guidelines, digamos assim, tem um nódulo T-RADS 4 de, sei lá, 0,9 ou de 1,4. Dependendo do que for, a gente pode dizer, não, vamos repetir daqui a 6 meses, ou então, não, vamos fazer logo, para terminar, se for para a pessoa ficar angustiada. Exatamente. E aí, isso a gente vai... Também. Já tem uma história, às vezes já um paciente tem uma história familiar, já teve alguém que vivenciou aquilo, então é tão angustiante para ele. Vamos ter 1,4, o ponto de corte é 1,5 para fazer a punção. Poxa, vai viver um sofrimento, vamos antecipar essa PAF, vamos ficar tranquilo em relação a isso. Exato. Né? Por isso que assim, a gente se baseia muito com a evidência científica, mas a gente tem que entender que tem uma pessoa ali na frente. Então, Perfeito. é sempre a gente pesar Ponderar, o que não vai estar funcionando nódulo sem necessidade, mas entender o que é que faz mais sentido para aquela pessoa. Até a possibilidade de segmento, né? A gente vê muito isso no SUS. Sim. Poxa, a pessoa que veio hoje, que eu não sei quando ela vai conseguir voltar. Exato. Né? Talvez seja daqui a 2, 3 anos. E aí? Exato. Assim, quando ela volta, esse nódulo esteja em outra situação. Então, será que não é melhor funcionar agora? Exato. Né? Então, é sempre botar na balança, ter bom senso, obviamente. E eu acho que a gente tem essa abertura com o paciente, de falar, Exato. olha, o guideline diz isso, o consenso seria isso. Às vezes você dizer, não, no meu caso, eu esperaria 6 meses. Não, no meu caso, eu faria. E aí a pessoa decidir o que é que... Isso, tomar a decisão, ela é conjunta, né? Não isso. É essa história de o médico manda e o paciente obedece, já foi. Já e até, passou. agora também, assim, é importante o paciente também entender, já que é assim, já que é tranquilo, por que não fazer em todo mundo? Né? Que às vezes tem gente que faz assim, por que não puncionar? Muitas vezes, se a gente termina puncionando nódulos menos suspeitos, às vezes pode vir com a amostra, né, com material insuficiente, pode dar um desconforto se for nódulos menores, dependendo da localização. Tem gente, às vezes, diz assim, meu Deus do céu, não me peça uma punção, que é horrível, que dói muito. Às vezes é isso, porque dor, desconforto, pode sangrar, às vezes pode lesionar alguma coisa. Aqui também passa nervo, né, passa coisas, então... Se tem pode evitar. A gente tem que pesar o risco, digamos assim, de ser um câncer e o benefício de estar fazendo precocemente. E aí não necessariamente fazer em todo mundo, porque se a gente faz uma punção e dá insatisfatória ou não diagnóstica, repete mais de uma vez e começa, aí termina a gente indicando uma cirurgia, às vezes, desnecessária, né? Exatamente. E a pergunta que não quer calar. Como é que a gente vai tratar esta bendita tireoide? É com extrato tireoidiano? É com gotas de Lugol? É com suplemento? Da mesma série, do T3 reverso. Da mesma série, da mesma especialidade, da mesma galera do T3 reverso. Não vou dizer especialidade. Vai o extrato, vai toda essa... Lugol, suplementos vitamínicos à base de zinco, magnésio, e sei lá mais o quê. Como é que a gente trata esse negócio? Existe alguma coisa caseira? Que o povo inventa de tudo, né? Água com limão. Água com limão e gratidão e sal, porque tem iodo, né? Bota sal bota dentro. salzinho. E aí? Então, vai depender de qual é a alteração. Se está com pouco hormônio, a gente vai repor a questão do hormônio. E aí a gente também precisa identificar. O do hipotireoidismo, ele é muito... não existe uma regra clara, né? De, pronto, o TSH está um pouco alto, T4 normal, que seria o subclínico, você vai tratar. Existem algumas nuances, então isso você vai ter que conversar com o seu médico, mas considerando que foi feito o diagnóstico do hipotireoidismo, clássico, né? Então a gente vai repor o que está faltando, o hormônio tireoidiano. E aí, como eu tinha falado anteriormente, o T4, normalmente ele se converte em T3, a gente vai fazer reposição com o T4, que isso é outra dúvida. Eu já faço T4, mas os médicos não passam o T3. Eu preciso do T3 ou preciso fazer? Não necessariamente. Hoje geralmente 99,9% das vezes. O que a gente vê é que, na grande maioria dos casos, o T4 se converte em T3. Tem algumas pessoas que podem sim ter alguma deficiência nessa enzima, nessa conversão, e aí não ter T3 adequado, então o T4 fica dentro do normal, o T3 fica alterado e ainda fica muito sintomático. Então, isso é naqueles pacientes. O que é que a gente vai fazer? Deu alteração, repõe o T4. Fez a reposição do T4, os hormônios estão tudo direitinho, os exames tudo normais, mas a pessoa continua com muito sintoma, muita queixa. Nesse caso, a gente poderia dosar o T3 para fazer uma avaliação e, às vezes, até fazer teste terapêutico, que seria a gente fazer a associação do T4 com o T3 e avaliar. Às vezes, não é falta do T3. Já aconteceram algumas situações que eu cheguei a fazer o teste terapêutico e a pessoa continuava
sentindo as mesmas queixas. São sintomas muito inespecíficos, né? É um cansaço, é uma fadiga. Então, às vezes é uma vida atribulada, às vezes é a falta de sono. Dependendo se for a mulher, pode ser o próprio climatério. Então, nem tudo é a tireoide. Nem tudo é hormônio, da forma Nem tudo geral. é o hormônio. Então, no T4, a gente normalmente, no hipotireoidismo, a gente tem essa tendência de fazer. Claro que você também, como tem outras coisas que podem simular essas queixas, é importante você fazer uma avaliação. Se a pessoa tiver uma vitamina D de 15, adianta você tá cuidando da tireoide, otimizando, a pessoa vai continuar sentindo queixas dessa fadiga, pode piorar a queda de cabelo. Então, é importante você fazer essa avaliação. Não é que existe um protocolo, vai ter um polivitamínico específico para tireoide. Então, mas se você tiver a deficiência das vitaminas, você vai precisar fazer essa suplementação. Né? E aí, pensando no hipertireoidismo, no contrário. Então, se você tem excesso, você vai diminuir essa produção. Pensando, se for uma doença autoimune, a gente começa normalmente a tratar com a medicação também, com comprimido, dessa medicação que vai diminuir o excesso do hormônio. Alguns casos não termina sendo suficiente, a gente faz o tratamento 1, 2 anos, ou está muito descompensado, então a gente precisa depois, o tratamento seria com iodo. Radioterapia. Isso, que é tomar um iodozinho, Não é radiodo, tá, gente? Não é o iodo não do é Lugol, não é o sal, você não vai fazer. E aí você vai tomar esse iodo. Normalmente, quando faz o tratamento do hipertireoidismo, não precisa se internar. Você vai no laboratório, vai tomar uma dose baixinha, vai voltar para casa. É importante, nesses 2 dias, não ter contato com criança pequena, com gestante, para não ter, já que tem essa questão da radiação. Não vai estar compartilhando copo, talher, nada desse sentido, para não ter essa transmissão. E aí, uma coisa importante também é que, apesar de fazer o iodo, ele não vai destruir só naquele momento. Ele vai estar fazendo um tratamento por um longo período. E aí, é como se fosse assim, sai do hipertireoidismo, vai normalizar e depois evoluir para o hipotireoidismo. E, às vezes, pode demorar a controlar esse hipertireoidismo e aí precisar continuar um comprimido. Tive uma paciente recente que ela fez, na metade do ano passado, o iodo. Aí, foi para um... Acho que ela estava acompanhando com um clínico. E aí tinha feito o iodo, continuava tomando a medicação para baixar. No que estava tomando a medicação, estava com 3 comprimidos. Entrou no hipotireoidismo. E aí, quando diminuiu, terminou que entrou no hipertireoidismo. Ou seja, aí entra a arte da medicina e do olhar do especialista de como a gente vai fazer esse desmame. E aí, quando voltou e tinha entrado no hipertireoidismo, já queriam fazer uma nova dose de iodo. E aí foi para mim, meu desespero, já preciso de iodo de novo. E às vezes é isso, o hipertireoidismo, por isso que eu estava dizendo, não é tão... mais complexo. É mais complexo, não existe uma receita de bolo que você vai fazer, depois de 2 meses, 3 meses vai tirar a medicação, ou você consegue tirar todos os comprimidos, às vezes vai tomar 3 comprimidos num dia, 2 no outro, vai manuseando, vai organizando. Confia que vai dar certo. E em alguns casos, termina precisando a questão da cirurgia. Então, que hoje é muita exceção, né, Tássia? Isso. Por hipertireoidismo é muito raro a gente requerer uma cirurgia. Isso, porque até é muito comum, às vezes, o quadro do hipertireoidismo que seja por causa de ter nódulo e o nódulo produzir. Até existe pessoas com hipotireoidismo com nódulos, mas não é ele a causa da diminuição do hormônio. Mas no caso do hipertireoidismo... que é o Plummer? Isso, pode ser ele que termina causando o excesso. E nesses casos, normalmente o tratamento de escolha seria o iodo. A não ser que seja um nódulo muito grande, com muitos sintomas compressivos, que não dá pra gente esperar, aí iria pra cirurgia. Sim, mas assim, é bem... digamos assim, a exceção à regra, né? Não é coisa tão comum. Isso. Concordo contigo. E lembrando, para quem nos assiste, que a levotiroxina, que a gente está falando do hipotireoidismo, que a gente repõe, não é manipulada, tá, minha gente? Assim, a gente tem, meu Deus, diversos laboratórios, acho todos laboratórios muito bons. É um medicamento extremamente acessível, inclusive gratuito. A gente tem posto de saúde, a levotiroxina genérica, né? Sim. Gratuito. Então, assim, não precisa a gente estar manipulando. A gente está falando um remédio que é em microgramas, não é nem miligrama, é micrograma. 1 micrograma é 0,001 miligrama, né? É uma dosagem pequena. Então, se tem um erro de manipulação, exato. Então você pode, ao invés de... Se você estava com baixa do hormônio, se erra uma vírgulazinha ali, você vai ter o excesso e aí pode ter
uma sintomas, arritmia, uma coisa terminar. E atrogenia, uma doença pelo excesso do hormônio. Isso. Ou então está fazendo a dose que é menor do que a padronizada e não tratar direito. Então, não se recomenda a manipulação. Extrato de tireoide, minha gente, isso não existe, tá? Isso não existe em nenhum consenso, nenhum guideline, nenhuma orientação. Você vê isso na sua receita, saia correndo, né? Fuja para as montanhas. E nem vale a pena, por exemplo, estou com dificuldade de emagrecer. Sem nem fazer um exame T4 e T3 para emagrecer. Exatamente. Ou extrato de tireoide para emagrecer. Não, minha gente, porque isso não é tratamento. Como os hormônios da tireoide aceleram o metabolismo, muita gente termina... Vou fazer um hormôniozinho da tireoide. Você está emagrecendo às custas de uma doença. Você está induzindo hipertiroidismo iatrogênico, causando uma doença como risco de efeito infarto, colateral, de uma emagrecendo. arritmia. Exato. E aí, entrando no... Aí, por exemplo, fez os hormônios estão tudo dentro do normal, mas viu que tinha um nódulo, fez o nódulo, fez a ultrassom, descobriu que tem um nódulo, fez a punção deu normal, pode ficar tranquilo. O tratamento vai ser o acompanhamento. Não tem remédio. Não sei se você já viu isso, mas já recebi muito. Paciente fazendo iodo ou fazendo suplemento para controlar nódulo da tireoide, para o nódulo não crescer ou para o nódulo sumir. Sim. E isso não existe, minha gente. Não tem nenhum tratamento medicamentoso ou de suplemento ou de reposição que vai fazer o seu nódulo na tireoide desaparecer, sumir ou parar de crescer. Né? Se ele estabilizar, é porque ele estabilizou e acabou. Uma das coisas só que se pode fazer, sem ser, assim, você fez a ultrassom, a punção deu normal, ou nem teve necessidade de punção, a ideia é a gente acompanhar, fazer essa ultrassom a cada 6 meses ou um ano. Se for um nódulo grande, tiver tendo a compressão, aí poderia avaliar a questão da cirurgia. Mas nódulo grande é assim, 6, 7 centímetros, não é? Pelo menos a partir de tem um nódulo de 2 centímetros, está benigno, não tem indicação. Porque cirurgia tem seus riscos também. Com certeza. Uma coisa que se pode, dependendo, fazer, se esse nódulo, por exemplo, for um nódulo misto. O que é um nódulo misto? Ele tem uma partezinha de massinha e uma parte de líquido. Então, de repente, fazer um esvaziamento, uma ablação. Nesse sentido, poderia... Aí faz total sentido. Poderia fazer. Mas ser um nódulo sólido, que está ali. Não adianta. Deixe de desespero de querer meter numa cirurgia sem necessidade. Que sempre tem uns desesperados. Eu quero tirar. Não, acalma teu coração. Até porque, às vezes, tem gente que pensa que é a maneira mais simples. Mas, por exemplo, tem aquele nódulo. Os hormônios estão dentro do normal. Não está tomando nada, não está sentindo nada. Faz a cirurgia, vai precisar fazer o quê? A reposição. E aí, às vezes, a dificuldade da gente... Quando a gente tira a tireoide, né? E então vai fazer a reposição com a levotiroxina, às vezes, para ter esse controle, para ter a restauração, para voltar a ser normal, às vezes leva um pouco de tempo. Né? Leva um pouco de tempo. Tem pessoas que dizem que nunca voltam a ser como era antes. Então, assim, você fazer uma cirurgia sem necessidade... É sempre um risco. Cirurgia e vai ficar tomando remédio pro resto da vida, né? E às vezes você tira um pedaço da tireoide e cria um nódulo no outro pedaço. Vai de novo para a cirurgia, vai tirar o outro pedaço da tireoide. E uma dúvida muito comum, a gente está falando do tratamento, que também perguntam até quando vou tomar esse remédio do hipotireoidismo, doutora? Até o último dia da vida, muito possivelmente. É um remédio de uso crônico, né? Eu digo até o 17º dia. Bota uma caixinha. Eu digo assim, olha, escolha alguém da sua família, você vai tomar até o 17º dia. Exato, é um remédio de uso contínuo. Às vezes é um hipossubclínico, que alguém começou com o paciente. Realmente, sei lá, é paciente que tem autoimunidade já presente, tem uma tireoide bem alterada, que é muito sintomático, tem um TSH ali, 7, 8, é subclínico, mas tem sintoma e você está vendo indício de que é um paciente que vai abrir um quadro de hipotireoidismo. Você pode fazer uma prova terapêutica, isso tá em guideline. Aí você começa, mas aí de repente a tireoide normaliza, ou aí às vezes você pode tirar. Aí você tira. Então nessas situações acontece a retirada do remédio. Ou, por exemplo, uma gestante. Uma gestante teve um hipotireoidismo na gestação. Muitas vezes depois a gente consegue também retirar. Mas eu digo assim, na grande maioria dos casos... É um remédio de uso vai ter E a gente lembrar, né, que todo remédio de uso contínuo não é para parar por conta própria, né? Nem tirar férias na viagem. Eu viajei, eu passei 20 dias viajando, eu não levei não, né? Não tem. Pra quê, sempre né? Tem, viajei. E aí, assim, também lembrar, duas coisas são bem importantes quando a gente fala no hipotireoidismo da levotiroxina. Você já comentou sobre a questão de não manipular, isso é super importante. Os cuidados de quando vai tomar a medicação. Então, tomar a medicação em jejum, certinha. Do mesmo jeito que a gente diz que ela é a estrelinha, ela é culpada, mas eu digo que ela é estrela. Então, o hormônio precisa ser tomado em jejum, esperar meia hora, não tomar outras medicações. Tem gente que faz assim, o combo dos vou tomar tudo né? junto. Então, não. Então, se, por exemplo, toma remédio para
Pressão, para refluxo. Para refluxo, remédio para osteoporose, o remédio para diabetes, né? O próprio a semaglutida oral, que precisa também. Então, precisa conversar como é que vai fazer essa ingestão. E respeitar o jejum para ela ser melhor absorvido. Senão, não consegue ser bem absorvido e aí vai precisar fazer o ajuste. E uma coisa super importante também de lembrar é quando vai fazer o exame de sangue. Sim, então, o hormônio da tireoide, não tomar naquele dia. Não é que não vai tomar naquele dia. Você coleta e depois coleta e toma depois. Vai continuar em jejum. Por quê? Você faz e aí o T4, você vai estar ingerindo o T4. Quando vai estar o exame, o T4 alto, você não sabe se está com excesso de hormônio foi porque você tomou no dia. Então, às vezes, são as informações que, às vezes, é tanta informação que a gente passa, que passa batido. Então, para ficar aqui registrado, para saberem direitinho. Perfeito. Isso é maravilhoso. E os principais mitos? Já falamos de vários, só reforçando. Sim. O peso. Sim. Né, a gente já viu que pode levar ali uma certa dificuldade, um certo ganho de peso, mas um ganho de peso discreto não justifica 10, 20 quilos de ganho de peso, já falamos sobre isso. Segundo mito, que é muito comum, Lugol. Né? Vamos falar um pouquinho mais do Lugol, que é muito comum, a gente vê muito, até reduziu, acho que tem a impressão que deu uma reduzida o tal do Lugol. Eu acho que tá... Mas se falava muito usar Lugol para otimizar a tireoide. Eu tenho abuso dessa palavra de... não assim, é bom, não tem que estar bom, tem que estar ótimo. Ele é o iodo. Então, se você está com a tireoide funcionando adequadamente e faz o Lugol, né, o iodo sem necessidade, você pode induzir um quadro de uma doença também. Pode terminar sua tireoide ficando disfuncional. E para mais ou para menos, né? Hay que lembrar que o Lugol em excesso, ele pode ser tóxico. Isso. É o que acontece com a amiodarona, aquele remédio de arritmia. Então, às vezes, você dá muito Lugol, que é que a tireoide pensa, eita, eu vou fazer festa. Exato. Né? Peraí, eu tô com muito substrato, então ela começa a produzir demais e você faz um hipertireoidismo. Ou ela faz o inverso. Vixe Maria, quanta coisa. Deixa eu bloquear aqui, porque senão eu vou ficar intoxicada. Aí ela bloqueia e faz um hipotireoidismo. Então, às vezes, tu tá fluindo bem, cara, e aí tu vai e bagunça. A gente termina vendo muito isso. Que pessoas que querem a questão do emagrecimento, tudo, é super válido, né, de cuidar da doença, né, da obesidade, mas não tentar o caminho mais curto, o mais fácil. Então, de induzir doença, né, de tomar T4, T3. Vou deixar a tireoide mais acelerada para o metabolismo. Vou otimizar, a palavra que dizem é essa, os pseudo-colegas que prescrevem, né? A gente não quer o bom, a gente quer o ótimo. Vamos os exames de a frase de referência. A frase de impacto. Vamos otimizar a sua tireoide. Aí tome Lugol, extrato de tireoide, T4, T3 manipulado. Então, isso só atrapalha. A gente está fazendo o emagrecimento às custas de uma iatrogenia de um erro médico. Então, não vá por esse caminho. Isso. Suplemento, já falamos, né? Que de forma geral, não adianta suplementar não havendo deficiências, não vai gerar nenhum benefício. O que mais que a gente escuta de mito em relação à tireoide? Não, acho que um ponto interessante, a gente até começou a falar, não entrou tanto, foi a questão do câncer de tireoide também. Sim, perfeito. Que fez a gente falou, né? Fez a punção, deu normal, como é que vai ser o acompanhamento? Mas aí fez a punção, tinha indicação da punção, veio maligno. E aí? E agora, aí eu desespero. Eu lembro que acho que uma das primeiras pacientes, quando eu terminei endócrino, eu fui atender e a menina era bem novinha. E aí, quando eu fui pegar o exame, eu não tinha ela veio com o exame. Quando eu olhei, meu Deus, como é que eu vou dar uma notícia dessa, né? No primeiro momento, acho que ninguém quer um diagnóstico de câncer. Não, mas a gente, às vezes, costuma até brincar dentro da endócrino que se Deus dissesse assim para você, você vai ter um câncer na sua vida, você vai ter que escolher, a gente escolheria o da tireoide e o papilífero, né? Porque existem alguns subtipos, mas o papilífero é o mais comum que a gente vê. E a gente vê que ele tem apesar de ser um tumor maligno, ele tem um comportamento, na maioria das vezes, tranquilo, comportamento benigno, digamos assim, por assim dizer. E na maioria dos casos, se resolve com a cirurgia. Antes, a gente até via que era protocolo, cirurgia e iodo. Hoje, a gente já vê bem menos cirurgia, iodo em menor quantidade e algumas vezes nem precisando iodo. Se a gente for pensar até no Japão, muitas vezes eles estão até nem fazendo a cirurgia. Eles fazem os microcarcinomas. Os micros só observando. Eu digo que ainda pro meu coraçãozinho ainda é demais. Eu não consigo. Eu não consigo pensar nisso. Porque se eu tivesse, que Deus me livre, um microcarcinoma, eu ia querer tirar. Mas, meu filho, tira e resolva agora. Isso. Eu penso assim, é melhor nem fazer a punção, porque depois que eu descobrir, eu vou querer fazer alguma atitude. Então, eu penso um pouco nesse sentido. Mas a gente vê que é uma cirurgia muito tranquila, sendo feita por
por cirurgiões experientes, e não é a gente que faz, porque muita gente termina às vezes perguntando, doutora, você que vai fazer a punção? É você que vai fazer a cirurgia? Eu, não. Deus me livre. A gente tem uma equipe multi, a gente vai encaminhando para as pessoas, mas aí seria a cirurgia, vai avaliar a necessidade ou não da agressividade, se tem invasão, qual é o subtipo, para a gente ver se precisaria iodo ou não. Hoje não é rotina a gente fazer nem em altas doses. Então, antes a gente fazia em altas doses, tinha que internar. Hoje em dia já não é essa rotina. E a gente fazer o acompanhamento. Como a gente vai tirar a tireoide, a gente precisa fazer a reposição da levotiroxina. E aí vai de acordo, você induzir um quadro de hipotireoidismo. Então, vai fazer a levotiroxina, avaliar se vai precisar fazer o T3 ou não, na maioria dos casos também não, e fazer esse acompanhamento, né, a cada mensal, depois vai passando 3 meses, 6 meses, com os anticorpos, para a gente ir identificando se tem resíduo de doença ou não. Mas é bem... E não faz nem quimioterapia, nem radioterapia, que não vai cair cabelo, nada desse sentido. E é um câncer que não costuma ser acompanhado pelo oncologista, né? Eu acho que é o único câncer que não costuma ser. Raríssimos casos, aqueles mais agressivos, tem que fazer aqueles outros tipos de tratamento. Exato. Não sendo a situação, pelo menos o papilífero, a gente costuma... Na maioria dos casos, ficar na mão do endocrinologista, perfeito. Mas ele precisa do acompanhamento, né? Porque por mais que a gente saiba que os tipos de câncer, de uma maneira geral, quando passa de 5 anos, se fala em cura, mas a gente precisa. Alguns casos terminam tendo um retorno, depois de, às vezes, até 10 anos. Então, por isso que precisa fazer o acompanhamento. Perfeito. A gente vai espaçando, mas também não é deixar para... Não é desaparecer, é espaçando. Não, é... De vez em quando você passa da bem, você faz a tiroglobulina, um anticorpo. Teve uma paciente recente que ela veio... E aí ela fez, nossa, era para eu vir com 6 meses, eu vim com 1 ano. Eu, não, você veio com 2. Um pouco mais o dobro do que tu achava que já era o dobro, né? Tá tudo certo. E tá tudo tranquilo. Deu bem, graças a Deus. Faz parte. A vida, o tempo tá passando tão rápido, tá? Assim, que às vezes dá a impressão que só foi uma... Tem 5 anos a pandemia. Com certeza. Eu tava falando isso recentemente. Parece que foi... Em outro momento da vida da gente, tá tudo muito rápido. Já tem 5 anos, eu estava pensando nisso, como passou rápido? Foi ontem. A gente lembra, tão impactante até hoje, não é? Sim. Enfim, o mundo está muito acelerado, a gente está muito acelerado. E não é porque está acelerado que é culpa da tireoide. E não foi a tireoide que acelerou o mundo. Exatamente. Porque já que ela é culpada por tudo, não é dessa vez não. Maravilha, tá? Algo a mais que a gente não falou, eu acho que... Eu acho que a gente deu para abordar todos. Se ficou faltando alguma coisa, eles dizem para a gente. Coloque nos comentários que a gente faz aí no Instagram depois alguma coisa. E quais são suas considerações finais para a gente falar para o nosso público? Eu digo que assim, a tireoide ela é pequenininha, ela é super importante para o nosso funcionamento, né? Então a gente falou memória, coração, intestino, metabolismo. Então precisa de um olhar, um cuidado, mas também não é banalizar. Achar que tudo é culpa dela, sair tomando hormônios, suplementos, tudo por conta própria. Então fazendo uma avaliação, um acompanhamento adequado, a gente consegue deixar ela toda organizadinha. Toda organizada, linda, e você vai ter uma vida de qualidade. Porque, de fato, interfere na qualidade de vida. Isso. Imagina, é uma doença que age de forma sistêmica, claro que vai interferir. Exato. Mas sem loucuras, né? Procure um endocrinologista para ele acompanhar, é um médico especialista, né? Se você for para algum médico, ele passar extrato de tireoide, Lugol ou dosar T3 reverso, fuja. Procure outro médico para acompanhar, não é um bom caminho. E é isso, eu acho que falamos bastante. Ponto, agora eu lembrei um ponto que muita gente termina... falando sobre os hormônios bioidênticos, que está muitas vezes também na moda. Então, o hormônio bioidêntico nada mais é uma nomenclatura que tentaram usar como se a levotiroxina, o T3 de farmácia, T3 nem tem na farmácia, na verdade, fosse uma coisa sintética, mas na verdade é o nosso próprio hormônio. T4 mesmo, então, bioidêntico quer dizer que é idêntico ao que é produzido no nosso corpo. Então, apesar dele ser produzido pela indústria farmacêutica, ele também é natural, digamos assim, é idêntico ao que a gente produz. Então, às vezes terminam perguntando, a senhora trabalha com bioidêntico? Trabalho, claro. É desse, mas não é, ser bioidêntico não é sinal de manipular, para poder... Porque, veja, o manipulado vem de uma farmácia. Também, não vem do arco-íris. Se a gente precisar, nesses casos, fazer o T3, a gente vai fazer ele bioidêntico, vai ser manipulado, porque não tem na farmácia. Mas a gente
tem essa possibilidade, então todos os tipos são bioidênticos. Excelente. Para fechar. Um ponto para fechar com chave de ouro, um ponto importante. Tassi, muito obrigada pelo seu tempo. Amei, foi ótimo o nosso podcast, nossa conversa. Espero que você também tenha gostado, você que nos assiste. Não deixe de seguir o canal e de assistir o nosso próximo episódio.